Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. A aula da escola dominical de hoje vai tratar ainda sobre essa série de mensagens sobre o sentido da vida. E hoje nós vamos tratar do capítulo 5 de Eclesiastes, e o tema da aula será o sentido das palavras. A palavra de Deus nos diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. O Dr. Paul Tripp, no seu livro Guerra de Palavras, ele diz que não foi ele que escreveu o livro, mas que o livro escreveu. E ele diz ali no início do seu primeiro capítulo, Guerra de Palavras, ele diz que não importa onde você mora, não importa o que você faz todo o dia, há sempre uma coisa que você faz o dia todo. Você fala. Desde o inicial, já é hora de levantar, até o final, boa noite, preciso dormir. Você fala. No quarto, no banheiro, no corredor, ou na cozinha, no carro, na loja, na fábrica ou no escritório, você fala. Com seu cônjuge, filhos, amigos, familiares, vizinhos e colegas, você fala. É o que os seres humanos mais fazem, quase sem interrupção, e muitas vezes sem pensar como isso é importante para a vida humana. A habilidade para a comunicação, diz ele, é uma das coisas que nos separam do restante da criação de Deus. Somos pessoas, diz ele, e falamos. Precisamos reconhecer quão verborrágicas nossas vidas realmente são. A palavra em si, diz ele, não gera peso. Falar parece normal, comum, sem importância, inofensivo. Contudo, poucas coisas fazemos que são mais importantes do que isso. E sob toda essa normalidade, há uma grande dificuldade, uma guerra de palavras que travamos todos os dias. O sábio de Provérbios, em Provérbios 18, verso 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Ora, se isso é verdade, como e onde usamos o poder da língua? Qual o sentido das palavras usadas por nós, segundo esse correlete ou esse pregador de Eclesiastes? Para entendermos o sentido das palavras, primeiro nós precisamos olhar o que o escritor está se referindo a Salomão
ou o próprio Salomão, mas entendemos que seria para um grupo que voltou do exílio e que estão estudando este livro de Eclesiastes. Então, por que as palavras devem ter um sentido? E qual é esse sentido? Vamos tentar descobrir isso no que Salomão está falando. Nos versos de 1 a 7 desse capítulo 5, ele nos fala e nos deixa entender que a primeira coisa que temos que fazer, se queremos entender o sentido das palavras, temos que levar Deus a sério. Então, levando Deus a sério, é a primeira lição que nós percebemos aqui no verso 1 a 3. Mas como levar Deus a sério? Primeiro, tendo cuidado quando nós entramos na presença de Deus ou estamos na casa de Deus. No verso 1, na primeira parte, diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quer dizer, tenha cuidado, tenha zelo. Olha com quem você está falando. Aquele que, numa só palavra, ele criou os céus. Ele disse: haja luz e houve luz. Né? Ele fez o homem do pó da terra. Então veja o poder desse Deus na palavra. Então, quando nós entramos na casa de Deus, ou quando nós entramos na presença de Deus e vamos cultuá-lo, ou vamos orar no momento de culto individual, ou culto doméstico, ou culto público da igreja, nós então entramos na presença dele. Mas nós somos exortados aqui para levarmos Deus a sério, e levamos Deus a sério quando nós guardamos o nosso pé, que isto é, quando nós... Essa é uma linguagem, naturalmente, para mostrar que nós temos que tomar cuidado aonde nós estamos pisando, né? Como Deus falou ali para Moisés, quando ele apareceu na sarça, né? Para que ele tirasse ali as sandálias, porque o lugar que ele estava pisando era a terra santa. Então, na verdade, quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos diante de um Deus totalmente santo. E é por isso que nós devemos fazê-lo em nome de Jesus e devemos então levar Deus a sério e entrar na presença de Deus. E na casa de Deus significa nós levarmos Deus a sério, e nós levamos assim fazendo essa ação, entrando na presença de Deus ou na casa de Deus. A segunda coisa que ele fala aqui é quando nós levamos Deus a sério, quando nós ouvimos mais do que nós falamos. Aqui na segunda parte do verso 1 desse capítulo 5, ele diz: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, na verdade, ele diz: é melhor você ouvir do que você falar e falar coisas erradas. Então, estes sacrifícios de tolos, Deus, na verdade, não vai aceitar sacrifícios feitos de uma forma que ele não prescreveu na sua palavra. E ele diz então aqui no verso 2, na segunda parte: sejam poucas as tuas palavras. E no verso 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, palavras tolas. Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, verso 19, ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Como é que nós levamos Deus a sério? Me colocando numa posição ou no lugar certo. Deus é totalmente santo. E eu mesmo que eu coloque Jesus na vida e busque através do seu sangue a purificação dos pecados, eu ainda não atingi a santidade do Senhor. E é por isso que no verso 2, na primeira parte, ele diz: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra
alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Então, Deus nos coloca no lugar certo. Então, veja, leve Deus a sério. Essa é a primeira questão que nós observamos aqui, o sentido das palavras, isso com referência ao nosso Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto de Eclesiastes 5, dos versos 4 a 7, é que, além de nós levarmos Deus a sério, nós devemos tomar cuidado com os votos que fazemos diante dele. Nos versos 4 a 7, nós lemos que quando a Deus fizeres um voto, não demore em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Veja a segunda vez que ele está falando aqui sobre esses tolos. Cumpre o voto que fazes, diz ele. No 5 ele diz, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro, aqui poderia ser profeta, ou a palavra anjo também, o profeta, o mensageiro, é tido como um enviado de Deus, né? Mas na verdade não diga diante daquele que Deus enviou para falar as suas palavras, que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas tuas muitas palavras, tu porém teme a Deus. O que é um voto? Ele diz, quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. A nossa doutrina na Confissão de Fé de Westminster tem um capítulo que trata, capítulo 22, que trata só sobre os votos e dos juramentos legais. No item 5, para nós não nos alongarmos, voto diante da teologia reformada de Westminster é algo da mesma natureza que o juramento, né? O juramento promissório, ou que faz promessa, e ele deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprindo de igual fidelidade. Veja que Isaías, ali no capítulo 19, verso 21, diz, o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares. E olha o que ele diz aqui, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Então veja que o voto ele deve ser feito com cuidado e deve ser cumprido também. Veja que Eclesiastes diz que se você faz um voto, você não deve tardar em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor que você não vote do que vote e não cumpra. No Salmo 66, versos 13 e 14, o salmista diz, entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Então, quer dizer, ele fez votos e ele então iria pagar diante do Senhor aqueles votos que ele fez. Como o voto deve ser feito? A nossa doutrina, ainda nesse capítulo de votos e juramentos legais, no item 6, diz que o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. E o versículo que reforça esse argumento é o Salmo 76, o verso 11, que diz, fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam àquele que deve ser temido. Então faça votos e pague os votos, não é? Então ele não deve ser feito à criatura, mas somente a Deus. Para que o voto seja aceitável, diz ainda a nossa doutrina, ele deve ser feito voluntariamente
Veja que essa é a primeira característica, tem que ser algo voluntário, tem que ser feito com fé. Fé em quem? Fé em Deus. E consciência do dever. Eu estou fazendo um voto, então eu vou cumprir esse voto. Em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que nós desejamos. Pelo voto, diz ainda a nossa doutrina, nós nos obrigamos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Em Deuteronômio 23, 21 e 23, o texto de Deuteronômio nos diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então veja que Deus haverá, nós fazemos um voto, fazemos um compromisso com Deus, um juramento legal, por exemplo, e as pessoas então não cumprem aquele voto, né? Então, isso é algo que Deus não se agrada. Então ele diz, se você faz um voto, Deus vai requerer de ti e em ti haverá pecado, né? Quer dizer, então é preciso cumprir. No verso 23 diz, o que proferiram os teus lábios, isso guardarás e farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. No Salmo 50, verso 14, o salmista diz, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então veja que o voto ele tem que ser feito a Deus e deve ser voluntário, com fé e com consciência do dever e reconhecimento e com um reconhecimento das misericórdias do Senhor. Quais os embaraços para quem está fazendo um voto? Ainda na doutrina dos votos e juramentos legais, no item 7 agora, diz, ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem aquilo que ela proíbe, nem aquilo que ela manda fazer. Então, nós não devemos criar dificuldades naquilo que a Bíblia está, de fato, aqui falando. Nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tem a promessa ou poder de Deus. Em Atos 23, 12, né? Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, ele diz, quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, né? Maldição, né? Juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo, né? Então eles fizeram um juramento diante de Deus. Olha que terrível, o voto usado de uma maneira errada. Em Marcos 6, 26, nós lemos também, quando João Batista é morto, Herodias se coloca diante do rei, né? E ela então dança maravilhosamente bem, e ela então pede a cabeça, o rei diz que daria a ela o que ela quisesse, e o rei então é obrigado então a dar a cabeça de mandar degolar João Batista e entregar a ela a cabeça, né? Mas olha o que acontece, o rei que votou, né? Ele não queria matar João Batista. O que João Batista acusava era uma verdade, o que ele estava falando, havia uma relação errada do rei de adultério, e João Batista acusa isto, mas na verdade o rei não queria matá-lo por causa do povo. E olha o que diz Marcos 6:26, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Então ele mata João Batista e cumpre ali o seu voto. Palavra de rei não volta atrás, né? Isso é um juramento que ele faz, ele vai cumprir.
A nossa doutrina diz que por isso os votos monásticos que os papistas fazem de celibato perpétuo, né? Aqueles que são padres, freiras, eles fazem um voto de perpétuo de pobreza voluntária, de obediência regular, e em vez de serem graus de maior perfeição, e não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Não é? Então veja as pessoas que votam, por exemplo, alguém, por exemplo, que traz o seu filho ao batismo e promete ali diante da congregação, diante de Deus e diante do servo do Senhor que lá está, então que vai orar com o filho e pelo filho, vai trazê-lo assiduamente à igreja, até que ele venha ensiná-lo a ler a palavra de Deus, até que ele venha a ler por si só. Aquele, por exemplo, que se casa, né, e promete amar a esposa até que a morte os separe. Não é? Será que as pessoas, a separação não seria a quebra de um voto feito numa aliança feita diante de Deus, das testemunhas, diante do ministério público também, do cartório civil, não é? Então, tudo isso é um grande embaraço para os crentes quando eles não cumprem os votos e também as promessas solenes que eles estão fazendo. A palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 7, verso 2 e verso 9, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Caso, porém, não se dominem, diz ele, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, não é? Então, por que alguns padres prometem que vão ser celibatários, não vão casar, mas eles têm relações com mulheres e muitos têm filhos, como nós sabemos. E por que não cumprem a palavra de Deus tão somente, né? Então, é melhor casar do que viver abrasado, né? Ou fazer um voto e não poder cumpri-lo. Efésios 4, 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, Paulo diz: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Em 1 Coríntios 7, 23, Paulo diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, mas sejamos servos do Senhor. Em conclusão, qual o sentido das palavras? Ora, as palavras, além de comunicar algo, têm um alto significado. O Dr. Paul Tripp, neste livro que eu citei, A Guerra de Palavras, ele diz que cada palavra que falamos deve atingir um duplo padrão. Primeiramente, todas as palavras devem trazer a glória de Deus, a glória que Ele merece. Segundo, diz ele, nossas palavras devem trazer transformação redentora às vidas das pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Isto é uma alta vocação para todas as nossas palavras. Adoração, redenção, o duplo padrão aqui desse sentido das palavras. Aquilo ou aquele que governa os nossos corações irá controlar a palavra que nós falamos. Quem controla o seu coração? Deus tem um plano perfeito, diz ele, e o controle absoluto de todas as coisas. A guerra de palavras, ele conclui, é na verdade uma guerra por soberania. Quem ou o que, diz ele, governa o seu coração, quem quer que seja, ou aquilo que for,
isso controlará a língua também. Por isso que o pregador ele resume bem no verso de número 7, quando ele diz, porque na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Ora, os pensamentos do coração são expressos por palavras que saem da boca, e Deus julgará as palavras. Jesus falou aos fariseus, toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. O homem bom ele vai tirar do seu tesouro as coisas boas e também as coisas más. Será que temos usado as palavras de modo indevido? Sem dúvida, algumas vezes. O que fazer? Nós devemos então verificar diariamente o que nós erramos e como nós erramos, e nos dirigir então a Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 1, verso 9, o apóstolo João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então veja como esse sentido das palavras agora se aplica à sua própria vida e dos seus queridos, e como a palavra deve glorificar a Deus e trazer redenção às pessoas que estão à sua volta. Que o Senhor o ajude, que o Senhor o abençoe, que o Senhor nos faça pessoas que tenham um verdadeiro sentido correto das palavras a partir do nosso coração, para a glória de Deus e edificação das pessoas. Amém.